Ô, Vossa Excelência, tudo bem? Vossa Excelência, senhor, por favor, fiquem à vontade, mas é só para falar que eu estou na área aqui. Você já está a postos? Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu fiz uma revisão rápida para os residentes de reposição de volume, um pouco do split, do smart, do salt, enfim, para poder chegar na tua apresentação hoje. Quero agradecer a tua oportunidade, a tua gentileza de poder estar com a gente. Certamente é um dia importante para o grupo de vocês e para você pessoalmente, né? Eu assisti a apresentação sua hoje e fiquei emocionado, não só com a apresentação, mas com todos os comentários que foram feitos por gente importante da comunidade da medicina intensiva mundial. Então, para aqueles que não sabem, eu vou dar início agora da nossa parte mais importante da nossa reunião. O Dr. Alexandre Piazzi Cavalcanti, ele é hoje o presidente da BRICNET, coordenador de vários ensaios clínicos importantes para a nossa área de medicina intensiva. Ele coordenou, o Zampieri foi o autor principal do estudo, mas capitaneado todo o trabalho e o grupo todo pelo Alexandre. O Alexandre que fez a apresentação hoje. A apresentação hoje foi ao vivo no Critical Care Reviews e com a publicação online que saiu no JAMA, né, dos dois trabalhos relacionados com o BASICS. E essa daqui é uma fotinho tua, da tua apresentação, Alexandre, né, hoje. E acho que a grande maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo, nós temos 42 pessoas aqui, temos 60 pessoas no YouTube te assistindo. Agora online, eu tenho a impressão que talvez a maior parte delas não deve ter visto os resultados. Então, obrigado pela gentileza de poder estar presente na nossa reunião hoje. E eu tinha te pedido para você não apresentar nada, porque imaginei que você fosse estar hoje cheio de coisas, inclusive de um momento de poder fazer confraternização pessoal e com o grupo. Então, eu vou apresentar 5, 6 slides, que foram praticamente um copiar e colar do JAMA apresentado hoje, para daí a gente poder abrir para você, tá bom? Ótimo, professor. Primeiro, super obrigado aí pelo convite. Vocês, o senhor, né, e o grupo aí contribuiu também nesse, em outros estudos, e a gente sabe do esforço que vocês têm também no CEPET aí com a ciência, com a discussão com os residentes. Então eu fico bem feliz de poder participar também da reunião hoje e poder discutir um pouco do projeto com vocês. Realmente obrigado pelo convite. E vamos lá, então podemos seguir dessa forma. Então, o Alexandre já esteve participando, né, na nossa reunião no ano passado, e discutindo um pouco de Covid, e agora vem com essa discussão com o BASICS, que vai ser muito importante para nós e certamente para vocês. Vocês têm alguma pergunta daquilo que foi apresentado até agora? Mirela, tudo bem, Mirela? Estou vendo que a Mirela... Oi, Mi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo você? Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver se ele consegue fazer a apresentação, senão eu tenho alguns slides. Quero mostrar aqui para vocês. Ó, essa daqui é a página do JAMA de agora, né? Na página dos artigos online.
E se vocês entrarem lá no JAMA 10, tem os 2 trabalhos, porque como ele foi um estudo fatorial, que comparou solução balanceada, solução salina, e administração de volume rápido e administração de volume lento, mais rápido e mais lento, no mesmo grupo de doentes, eles conseguiram que o JAMA publicasse, ao invés de um trabalho só, ele publicasse como se fossem 2 trabalhos. Então, os 2 trabalhos estão publicados agora, desde as 4 da tarde, na página de abertura do JAMA. Quando vocês clicam JAMA, nos artigos online, eles são os 2 artigos que foram publicados hoje no JAMA, junto com a apresentação no Critical Care Reviews. Tanto o Alexandre quanto o Fernando Zampieri, ambos fizeram uma apresentação hoje online e tinham várias pessoas importantes. O Finfer, que fez o SAFE, fez o Nice Sugar também, e que está hoje capitaneando o Estudo Plus, também estava na conferência. Então, eu vou fazer uma apresentação aí de 5 minutos dos seus principais slides e depois nós discutimos, tá bom? Ok. Então deixa eu compartilhar a minha tela. Ok? Eu estava mostrando para o pessoal agora de que os 2 trabalhos estão publicados na tela do JAMA, né? Então, foi um estudo fatorial, 2x2, que comparou a administração de solução cristalóide balanceada com solução salina na mortalidade de pacientes críticos, né? Um ensaio clínico randomizado. Basics, esse é o grupo que aí nos representa, um grupo grande, e o Alexandre aqui como o chair do estudo, que capitaneou essa turma toda, para que esse estudo pudesse sair de uma forma fantástica, como a gente vai ver aí na sequência. Então, esse é o cartoon do estudo, né? São a população em 75 unidades de terapia intensiva, 5.800 homens, 4.655 mulheres, pacientes internados na UTI com pelo menos um fator de risco para desfecho pior, que necessitava de expansão de volume, que ficasse internado na unidade de terapia intensiva por pelo menos 24 horas. Foram randomizados 5.200 doentes para o grupo da solução balanceada, 5.200 doentes para a solução salina. O desfecho era sobrevida em 90 dias, e o cartoon aqui mostra que não há uma diferença estatisticamente significativa. O risco, hazard ratio de 0,97, não estatisticamente significativo. Então, o resultado final do estudo é de que a solução salina balanceada é igual à solução salina fisiológica nesse desfecho, nessa população estudada. Foram 1.100 pacientes randomizados, 2.700 pacientes foram randomizados para a solução salina em infusão lenta, 2.700 randomizados para a solução salina com infusão rápida. A infusão lenta foi considerada o que a gente fazia na bomba, era de 333 ml por hora, comparados com 1.000 ml por hora. E o outro grupo, da solução salina, mais ou menos também 2.600 doentes em cada uma, 2.700 doentes em cada uma das cortes, de tal forma que
ficou aí equilibrada a randomização. É impressionante o número pequeno de perdas em 90 dias, isso foi muito ressaltado. A qualidade da manutenção do banco de dados e do acompanhamento desses doentes em 90 dias foi excepcional. Para 11 mil pacientes estudados, você tem 25 doentes perdidos em 90 dias. Isso é certamente considerado um resultado excepcional que mostra a qualidade do grupo que estava acompanhando esses doentes, né? Aqui tem um gráfico que mostra que a maior parte dos doentes receberam o fluido em estudo, mas uma pequena porção dos pacientes receberam um fluido aberto, né? Afinal de contas, quando os doentes eram randomizados para receber salina, eles precisavam de ficar durante todo o período de internamento só recebendo solução salina. E o grupo que recebia a solução balanceada tinha que ficar recebendo isso durante esses 7 dias. Alexandre, acabei de me lembrar de uma coisa agora. É melhor você apresentar isso, né, Alexandre? Já que eu tenho os slides. Vamos lá. Né? Acho que eu estou querendo interpretar uma coisa que eu li nas últimas 2 horas e não tem sentido. Eu vou voltar aqui. Não, mas está ótimo. Até agora foi perfeito. Assim, acho que a única coisa que eu chamaria a atenção desse slide aqui é que o estudo ele tinha uma possibilidade da gente randomizar os pacientes com consentimento a posteriori, deferido, né? Então, muitas vezes os pacientes eram randomizados e depois se buscava os familiares ou o próprio paciente quando melhorava para consentir. Isso resultou que uma parte dos pacientes, aí vocês veem 139 pacientes nesse primeiro grupo, 153, 123 e 117, que efetivamente acabaram não consentindo em que os dados fossem analisados. Então, representa aí uma porção pequena, aí, mas enfim, são pacientes que realmente acabaram sendo excluídos após randomização. Mas uma vez que assim, exceto por essa questão da retirada do consentimento, realmente a perda de segmento, como o senhor destacou, foi baixa, e de qualquer jeito, dos pacientes que nós perdemos segmento, 15 do lado aqui da solução balanceada e 10 do lado da solução salina, a maior parte dos pacientes a gente tinha segmento até alto-hospitalar de qualquer forma, que eram 12 casos, né, no grupo da balanceada, 3 casos até no grupo da salina. Então, realmente, pacientes que não teve nenhum dado de segmento foram 3 pacientes de um lado e 7 de outro, e para isso a gente usou a imputação múltipla, que era o que estava previsto no plano de análise estatística. Não ia mudar muito fazer ou não fazer essa imputação, mas é o que estava planejado e a gente fez assim. E então foram analisados esses 5.230 pacientes do lado da balanceada e 5.290 do lado da solução salina. Quando a gente faz a outra comparação, que é a comparação da infusão lenta versus rápida, os números acabam ficando mais ou menos os mesmos. A única coisa que a gente considera juntos, né, os dois grupos que usaram solução de forma mais rápida versus mais lenta, independente de ter sido balanceada ou solução salina, né? E isso a gente acabou reportando também, como o senhor mesmo já explicou, em 2 papers separados. A gente achou que não ia ficar bem, não ia ficar muito condensado, muito apertado reportar tudo num paper único, e isso realmente exige uma negociação. A gente acabou entrando em contato com os editores do JAMA e eles se interessaram que nós seguíssemos dessa forma, e bem, assim que foi feito. Se quiser passar um slide. Aqui então está... As figuras do primeiro artigo, depois tem algumas figuras do segundo artigo. Perfeito. Então aqui a gente tem algumas informações em relação a como é que foi o uso, né, dos fluidos do estudo nessa pesquisa. Então, a gente vê aqui que os pacientes, para participarem do estudo, eles tinham que ter indicação de receber bolos. Então, obviamente, e a maioria dos pacientes foi incluído no primeiro dia de internação em UTI, que é quando eles acabam recebendo mais fluido. Então, por isso que no primeiro dia,
Em ambos os grupos, a gente vê aqui em torno de 2,1 litros de fluido em média sendo administrado, e depois esse volume vai caindo, como é natural que aconteça mesmo no paciente que está em UTI. Os volumes são mais ou menos iguais nos dois grupos. A maior parte do volume do fluido do estudo, que é essa cor mais clarinha aqui. E aí, como o Dr. Álvaro já comentou, teve aí outros cristalóides que não são do estudo, que é esse verdinho intermediário, e esse mais escuro são outros fluidos, que poderia ser derivados de sangue, albumina, bicarbonato, etc. Muito desse fluido que está como open cristalóides, que são os cristalóides que não são do estudo, parte disso é porque a gente tinha diluição de medicamento, e quando essas diluições eram até 100 ml, a gente permitia que fosse feito num fluido que não fosse do estudo, que era para cima disso, tinha que ser diluído no fluido do estudo. Então, uma parte justifica aí esses fluidos que estão em verde intermediário, mas de qualquer jeito, assim, se comparar com outros estudos da área, o próprio SMART, ou mesmo o CHEST, a gente vê que a aderência foi bem boa. E isso leva a um gradiente de cloreto, né? Quando a gente mostra desse jeito, com esse gráfico de box whiskers, parece que uma diferença é pequenininha, mas é uma diferença aí de 2 mEq por litro que acaba se criando entre os grupos ao longo do tempo, e que é basicamente a que se viu em estudos como o SPLIT, como o SMART, né? Ou seja, o fato da gente decidir utilizar uma balanceada ao invés de cloreto de sódio, você acaba tendo uma diferença de uns 2 mEq por litro a menos de cloreto ao longo dos dias, em média. E é óbvio que existe uma variação grande entre os pacientes, que é o que mostra aí, né, os extremos dos gráficos aí de box whisker que estão na figura B. Que provavelmente no suplemento deve ter bicarbonato também, o nível de bicarbonato um pouco mais baixo na salina quando comparada com a balanceada, ou não? A gente ainda não reportou o nível de bicarbonato, mas sim, ele acaba sendo mais baixo e acaba sendo mais frequente a acidose metabólica mesmo nesses pacientes que tomam salina, né? Okay. Acho que a gente pode seguir. Bom, e aqui é isso, a gente teve então, um trial grande, com 10 mil e poucos pacientes, uma quantidade muito grande de eventos, né? Foram 1.300 eventos, mais ou menos, aproximadamente esse o número por grupo, óbitos em 90 dias, e a gente vê que as curvas de sobrevida elas são muito superponíveis, né? Praticamente não tem diferença, e isso a gente tem aí o percentual de morte que não está escrito aqui, mas foi em torno de 26%, 27% nos dois grupos, nos 90 dias, e um risco relativo, né, o hazard rate aqui de 0,97, que é bem próximo de 1, né, sugerindo que não tem diferença entre as soluções, com intervalo de confiança estreito entre 0,90 e 1,05, que não é significativo. Então, a ideia é que para o grupo geral de pacientes a gente não viu nenhuma diferença em termos de mortalidade em 90 dias. Não sei se a gente tem o gráfico aqui das análises de subgrupo, é exatamente aqui. Então, a gente olhou também o efeito, né, foi visto em vários subgrupos, conforme a função renal de base dos pacientes, se era um cardíaco menor que 2 ou se era maior ou igual a 2, se o paciente tinha ou não tinha sepse, se ele tinha lesão, se tinha trauma crânioencefálico, se era cirúrgico, se a faixa escolar era menor ou maior ou igual a 25, e conforme ele ter recebido ou não mais que 1 litro de fluido de salina antes de ser randomizado. Não houve diferenças do efeito, né, de balanceada versus salina para todos esses subgrupos, à exceção do subgrupo de pacientes com trauma crânioencefálico. O que chama bem a atenção esse odds ratio, essa hazard ratio aqui, que é de 1,48, né? Então, um aumento do risco de óbito nesses pacientes. A gente vê que tem um valor de P aqui para interação que é 0,02, sugerindo que realmente tem alguma coisa, um efeito diferente nesse subgrupo. Numericamente, né, a gente teve aí 31% de óbito no grupo que recebeu balanceada, versus 21% no grupo que recebeu salina. Então, isso chama atenção.
E, enfim, a gente ainda não tinha uma informação muito consistente para isso. O SMART incluiu alguns pacientes que que tinham TBI, né? E já mostrava um sinal ruim, mas não é tão nítido como a gente consegue ver aqui no Basics, tá? Bom, a gente acabou não vendo aqui outros desfechos secundários, mas fundamentalmente, assim, nada de importante em relação ao desfecho secundário, quando compara a salina com balanceada. Acho que o mais, que as pessoas mais se perguntarem, puxa, mas qual é o efeito em função renal, necessidade de diálise em 90 dias, ou então o paciente evoluir com insuficiência renal, CADIGO maior que 2 em 3 e 7 dias, nada disso mudou no grupo que recebeu balanceada versus salina. E aqui já os efeitos os resultados do estudo que compara uma infusão mais lenta versus uma mais rápida. A ideia aqui, assim, a gente aqui para essa questão a gente tem um background assim bem mais pobre, né? A gente tem muito mais estudos e essa discussão em relação ao cristalóide balanceado versus a salina e muito menos evidência em relação a qual é a melhor velocidade para a gente fazer infusão do desafio hídrico, para fazer um bolos de fluido para os pacientes que estão na UTI. Parte da curiosidade com essa questão vem do estudo da Catherine Maitland, que por sinal foi super bacana, que ela estava hoje no painel, participou da discussão, que fez um estudo em pediatria, e a hipótese era de que se as crianças com sepse, crianças febris no ambiente que ela trabalhava na África, fossem atendidas com bolos de fluido, elas iriam melhor que se elas não recebessem bolos de fluido. Então, o estudo avaliou isso, era um trial randomizado, e ficou muito nítido que houve lesão para as crianças, houve malefício quando recebeu bolos de fluido. Então, a gente não fez exatamente uma comparação de bolos versus não bolos, mas a gente tentou olhar aqui se uma velocidade mais lenta versus a velocidade habitual, que é aos 500 ml em mais ou menos meia hora, teria diferença, né? E, bem, o que a gente fez então foi isso, foram 11 mil também pacientes, se eu quiser voltar um slide, randomizados, que no final resultaram em 5.276 pacientes que a gente analisou que receberam uma infusão mais lenta, que era 1/3 da velocidade, versus a infusão convencional, que era correr aí os 500 ml em torno de meia hora. Então, seria correr 500 ml em 1h30 versus correr 500 ml em meia hora. A quantidade de fluido que os colegas usavam, se iam repetir bolos de 500, bolos de 1.000, ficava a critério dos intensivistas. O que realmente tinha que ser padronizado era a velocidade. Toda vez que fazia infusão em bomba de infusão nessas velocidades. Bom, pode seguir mais um slide. A gente teve uma aderência bastante boa, assim, à velocidade de infusão preconizada, e não se verificou também uma diferença de mortalidade nos 90 dias, né? Os pacientes que receberam infusão lenta não teve uma mortalidade diferente dos que tiveram infusão rápida. O hazard ratio aí de praticamente 1, né? 1.03, com intervalo de confiança estreito aí de 0,96 a 1.11, um valor de P não significativo de 0,46. Nenhum efeito importante também nos desfechos secundários. Não sei se a gente... A gente não tem... Não tem problema, mas assim, basicamente o que a gente olhou de desfecho secundário era necessidade de diálise ou disfunção renal, CADIGO maior que 2 no dia 3, no dia 7, nada disso foi diferente. Foi interessante, assim, porque das duas questões do estudo, essa era que gerava um pouco mais de receio dos intensivistas, né, de fazer uma infusão dos fluidos quando o paciente estava hipotenso, etc., com essa velocidade mais lenta, mas de fato a gente não conseguiu observar diferença de desfecho clínico. E se qualquer coisa, nos componentes do SOFA avaliados em 3 dias, houve um número discretamente melhor entre os que receberam a infusão um pouco mais lenta na quantidade de pacientes que teve disfunção cardiovascular e disfunção respiratória, né? Mas, por outro lado, um pouquinho maior o número dos que apresentaram alteração de coagulação entre os que receberam a infusão mais lenta. Mas, assim,
desfecho secundário, vários desfechos, não teve correção aí a gente não fez correção de intervalo de confiança ou de valor de P para múltiplas análises, então a interpretação aqui é bem mais, vamos dizer, só mais exploratória mesmo, cautelosa, enfim. Resultados principais aqui não teve diferença de mortalidade e também não teve diferença em nenhum dos subgrupos que a gente avaliou, utilizar mais lento ou mais rápido. E aí veio essa sequência de editorial do Simon Finfer, que foi bem bacana, acho que foi bem, no geral, né, teve uma abordagem bem de avaliar a metodologia do estudo e considerou que o procedimento de randomização, o segmento apropriado, o segmento foi bem completo, a aderência foi boa, né, a gente sempre tem um pouco aí podemos dizer assim, de contaminação daqueles pacientes que acabam utilizando soluções que não são de estudo, como a gente teve aqui em outros estudos, mas foi, no geral, restrito, né? E acho que teve alguns comentários dele, de outros colegas também, do tipo de perfil de paciente. A gente teve um perfil de paciente que praticamente metade era cirurgia eletiva, clínicos eram 30 e em torno de um terço de pacientes, um perfil de pacientes também que relativamente a quantidade de fluidos que foi usada não é tão grande, mas acho que isso reflete um pouco a nossa prática médica atual também, então tem essa questão de, puxa, se fosse uma dose muito maior de fluido, né? Mas é interessante a gente ver que, assim, o próprio SMART que mostrou e sugeriu, né, aí um efeito no desfecho combinado deles, a quantidade global de fluido que eles usaram nos primeiros 3 dias foi menor do que no Basics. Então, não sei se é isso que explica a diferença de resultados dos estudos, né? Mas vamos lá, tem outros estudos, o próprio PLUS, né, como o professor falou aí, deve sair logo, então a gente vai ter mais informação e vamos poder fazer uma análise combinada bacana de todos esses trials juntos, né? Muito bem. Então, eu queria só ressaltar esse último slide do Simon Finfer. O Finfer tem um histórico também importante em grandes trials, né? Tanto o SAFE quanto o Nice Sugar. E acho que foi também uma deferência especial para vocês ele ter sido escolhido para poder fazer a apresentação do editorial no momento lá da apresentação. Nós temos aí várias pessoas na sala. Queria chamar a Mirella, o Péricles, o Bruno, Danilo, a Fernanda, a Mirella, obviamente, o Rafa. Oi, Rafael, tudo bem? Temos aí vários coordenadores do TI, vários residentes. Eu vou fazer uma primeira pergunta e depois soltar um pouco para vocês explorarem um pouco o Alexandre, se ele tiver um pouco mais de tempo para nos dedicar. Eu me lembro da época do VISEP, que também foi um estudo 2x2, e o pessoal da Alemanha, depois de uma discussão árdua com o New England, não conseguiu fazer a publicação dos estudos separados. Como é que foi essa dinâmica? Foi fácil convencer o pessoal a fazer uma publicação de 2 trabalhos? E segundo, você acha que pode ter interferência de uma intervenção na outra, que seria talvez o principal argumento para fazer uma publicação só? Perfeito, super boa. Essas perguntas são fundamentais. Então, eu acabei não mostrando, né? Mas a gente e já peço desculpas pela questão da compartilhamento de tela. Aparentemente, o que eu teria que fazer aqui era sair da reunião de novo, entrar para o meu computador, ativar a possibilidade de compartilhar a tela. Então, gente, realmente desculpa por isso e agradeço ao professor Álvaro aí por gentilmente mostrando as principais informações dos estudos. Então, assim, realmente o pressuposto para a gente analisar um estudo fatorial 2x2 da forma como a gente analisou, como se fossem questões separadas,
que você não tenha interferência de uma intervenção sobre o efeito da outra. Então, a ideia é mais ou menos como uma análise de subgrupo, né? Se você tem que o efeito de, por exemplo, balanceada versus salina modifica no subgrupo que recebe a infusão mais lenta ao invés de mais rápida, ou seja, se o efeito de mortalidade não é a mesma coisa no grupo que recebe infusão mais lenta versus mais rápida, então você não pode analisar desse jeito separado, como se fossem duas intervenções completamente isoladas, né? Então, uma das primeiras coisas que tem que ser feito aí, que foi mostrado na publicação, é que não há uma interação, ou seja, não há uma modificação do efeito. Quando você compara a balanceada com salina, o efeito em mortalidade parece ser o mesmo, independente de se a solução tivesse sido administrada rápida ou lenta. Fazer balanceada rápida ou fazer lenta não teve nenhuma diferença. Não. E também salina mais rápida ou mais lenta não teve nenhuma diferença entre uma e outra. Consequentemente, exato, então, que uma não interferisse no resultado da outra, no desfecho da outra. Isso, e é isso que permite a gente, vamos dizer, tirar vantagem de um estudo que é grande, que deu um trabalho hercúleo para todo mundo, mas que a gente conseguiu testar duas questões na mesma coorte, né? Caso contrário, a gente teria que fazer comparações de como se fossem 4 grupos diferentes. Como é que é usar salina lenta versus salina rápida, como é que é usar balanceada lenta com balanceada rápida. Você não poderia, ao invés de você comparar 2 grupos de 5.000 e poucos pacientes, você compararia grupos de 2.000 e poucos, você perderia muito poder. Mas as grandes plataformas, tipo o RemapCap, estão fazendo isso agora rotineiramente, né? Exato, ou seja, aliás, a ideia do Derek, do pessoal do RemapCap, é justamente essa, né? É multifatorial, você testa múltiplas questões, múltiplas comparações na mesma plataforma, né? Com o mesmo grupo de doentes, né? Com o mesmo grupo de doentes. E bom, aí em relação à questão da negociação com o JAMA, o grupo do comitê diretivo ficou meio dividido em relação a onde submeter inicialmente, submetia no New England, tentaria a JAMA. A gente ficou meio dividido, mas prevaleceu a ideia de que era importante que fosse mostrado como 2 papers separados, ao invés de... Você sabe, uma revista como o JAMA ou New England, você tem 2.500 palavras para falar de tudo, para passar toda a informação. E eventualmente você acaba cortando algumas coisas. Fica muito mais difícil quando você tem praticamente 2 estudos, 2 questões separadas para reportar num paper único. Ia ficar muito, não ia ficar bom. Então, e aí a gente já tinha uma negociação inicial e um interesse inicial do pessoal do JAMA de publicar dessa forma. A gente avançou com eles, então a decisão foi submeter para o JAMA e submeter dessa forma, e foi tranquilo, assim, acho que a gente argumentou os porquês de fazer isso, e também existe muito precedente já, né, de estudos fatoriais em outras áreas que publicam papers separados, desde que você tenha justamente essa questão, né, de não ter interação, e deu certo. Muito bem, acho que o Alexandre está aí, que queria ouvir alguém. Oi, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Mirella, como você está? Tudo bem? Tudo bem, prazer em ver você, Alexandre. Prazer te ver também. Parabéns primeiro pelo estudo, né? Digo assim para você, é um orgulho para os brasileiros que um grupo tenha feito um estudo com tamanha relevância, enfim, sempre com publicações em revistas de alto nível. Eu acho que isso é um orgulho para os intensivistas brasileiros. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu estou aliviada ou decepcionada com o resultado do estudo. Aliviada porque, veja, isso é uma coisa tão básica, né? Eu digo, nos atinge de uma maneira tão contundente, porque a gente faz muita reposição volêmica, isso tá na base da pirâmide da abordagem do paciente crítico. Então, imaginar que a gente ficou fazendo uma solução que faz malefício para os doentes durante uma vida,
já basta os resisteril, os plasmasteril e os plasmas que eu fiz a minha vida inteira, pelo menos aí nos últimos, sei lá, há 15 anos atrás, 20 talvez, né? Mas decepcionada porque a gente queria uma solução melhor, né? Alguma coisa que fosse melhor do que fazer a nossa tão antiga solução salina. Bom, dito esses comentários, assim, eu queria, de novo, essa diferença com os doentes com traumatismo crânioencefálico, né? E eu estou falando especificamente desse subgrupo porque hoje eu estou basicamente, nós estamos aí, muitos dos nossos coordenadores aqui presentes estão num hospital que atende basicamente trauma. Eu, inclusive, estou dedicada a um hospital que atende trauma. São 40 leitos, 50 leitos, né? Tirando o Covid, quando acabar o Covid, seremos 50 leitos de pacientes com trauma. E a prevalência de traumatismo crânioencefálico é muito grande. A gente recebe mais de 70% tem traumatismo crânioencefálico e são todos graves, né? E, de novo, essa diferença aí a favor da solução salina, a mesma que apareceu no SAFE quando foi comparado com a albumina, né? O que você acha, hein? Você acha que tem a ver com a osmolaridade mais baixa da trauma de crânio, mais osmolaridade? O que você acha que tem de diferente aí nos pacientes com traumatismo crânioencefálico? Bom, Mirela, eu acho assim, dos resultados do Basics na comparação balanceada e salina, realmente esse foi o efeito de subgrupo que foi mais marcante, né? E todos os demais subgrupos foram muito parecidos, assim, os resultados dentro dos subgrupos, mas esse não, esse realmente tem um sinal desfavorável para esse grupo de pacientes com trauma crânioencefálico quando se usa balanceado em vez de usar salina. Eu acho que, assim, quando a gente pensa do ponto de vista estatístico puro, assim, a gente sempre fala, puxa, mas segura a onda, interpreta a análise de subgrupo e análise de ser secundário com certa cautela. Você sempre tem uma chance de você estar pegando alguma coisa que pelo menos tudo ou um pouco daquilo possa ser inflação ao acaso, assim, não represente exatamente a verdade que está subjacente, tá? Mas, tendo dito isso, quando você fala, poxa, não, mas é um sinal de segurança, não é uma coisa de benefício, é uma coisa de problema. Você está causando um problema e faz sentido, né? E o mecanismo potencial é esse mesmo que você falou, quer dizer, provavelmente é uma solução que tem uma osmolaridade mais baixa, né? Balanceada em relação à salina. Ou olhando de outro jeito, a balanceada até mesmo a osmolaridade do nosso plasma, o plasma light tem, mas para esse paciente com TBI talvez não seja uma boa, né? Talvez seja melhor realmente você usar soluções levemente hipertônicas, como o caso do soro fisiológico, da salina 0,9%. Os resultados do nosso estudo eles são mais contundentes, assim, são 30% de óbito versus 20% no grupo que usou salina, então é uma diferença bem razoável. No SMART, a gente foi dar uma checada nisso no subgrupo de paciente com trauma crânioencefálico do SMART, tem também uma diferença que é desfavorável à solução balanceada, não é da mesma magnitude, né? Que pode ser justamente essa coisa de análises múltiplas e tal, um pouquinho daquilo é acaso, mas deve ter alguma coisa ali, sabe? Então, eu acho que o mais razoável é a gente, nesse momento, assim, para esse perfil de pacientes, realmente evitar. Outras análises vão sair, existe um subestudo, né, que está sendo conduzido, que foram coletados dados complementares desses pacientes com neurológicos, não só trauma crânioencefálico, então os dados que estavam disponíveis, os pacientes que tinham mensuração de pressão intracraniana, valores mais frequentes das variáveis dos eletrólitos para calcular a osmolaridade, tudo isso a gente vai conseguir dar uma olhada com mais carinho, assim, para entender melhor o que pode ter acontecido. Mas, enfim, eu acho que nesse momento o resumo da ópera é esse, né? Ser consciencioso, dar uma segurada na solução balanceada para esses pacientes
e provavelmente o mecanismo é esse, né? Uma solução com uma osmolaridade menor do que o soro fisiológico não vai fazer bem para esses pacientes. Obrigada, Alexandre. Parabéns mais uma vez, viu? Imagina, parabéns para todo mundo, né? A gente tem a responsabilidade, a sorte também, claro, de poder falar. Eu não vou dizer que eu sou um ser humano, também fico bem feliz de ir lá falar e tal, mas assim, é um trabalho de muita gente, né? Então enfim, acho que é mérito de um grupo grande aí. Hoje, em particular, esse estudo, né, foi o Fernando Zampieri que liderou, ele apresentou uma boa parte da apresentação hoje, mas enfim, de novo, não é uma pessoa nem duas, são dezenas, centenas. Então, Acho que parabéns para todo mundo que participou. Certamente é um trabalho de grupo, mas você tem liderado pesquisas fundamentais na nossa área, sem nenhuma dúvida. E fazer isso tudo acontecer não é fácil, e fazer acontecer de forma rápida, né? Também deixar em cima da mesa também é mais fácil, né? Colocar isso em prática e publicar. Até você tinha me dito hoje, eu não sei se eu vou poder entrar porque eu preciso de fazer uma revisão de um trabalho que nós vamos publicar, que você vai fazer isso ainda hoje de noite. Você sabe que isso é verdade. Eu tenho esse colega da Colômbia, o Gustavo Ospina, ele está com um trabalho em revisão numa revista bem bacana. E o deadline dele é amanhã, eu acho que não vai ter jeito. Depois da janta de comemoração com vinho, hoje eu vou ter que voltar e terminar aquilo ali, mas vamos lá. E a Via ainda tem que Faz fazer parte. a parte da neuro aí, É isso mesmo. análise de subgrupo. É isso mesmo. Está aberto mais um pouco para perguntas. Rafa, Danilo, Fernando. Boa noite, doutor. Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutora Mirella. Parabéns, Alexandre. Realmente, como a doutora Mirella falou, é um orgulho para a gente, assim, né? Sempre como intensivista brasileiro. Tá liderado aí num estudo tão importante. A pergunta que eu queria fazer, assim, é se, por exemplo, quando se fala em expansão volêmica, às vezes a gente falava de uma velocidade até um pouco maior, assim, né, do que a princípio, do que a gente acabou fazendo no BASICS. Você acha que uma velocidade maior visando expansão volêmica poderia dar alguma diferença? Obrigado pelo questionamento. A pergunta é por que foi escolhido 1000 com 330, né, Rafa? De onde surgiu essa? Porque frequentemente na prática a gente faz mais. Isso, frequentemente na prática ele faz mais, a princípio mais rápido e até mais rápido Isso, mini desafio, né, que saiu, mini desafio de fluido para ver se é pré-carga responsiva ou até para a própria expansão volêmica. Perfeito, Rafael. Bom, o Basics ele era um trial grande, a gente acaba sendo uma das questões que você tem quando faz um estudo seria como fase 3, né, um estudo para confirmar responder uma pergunta de uma forma mais definitiva. Você acaba tendo que escolher uma comparação com 2 braços. Dificilmente você vai colocar 3 ou 4 braços, porque você acaba tendo... É muito difícil fazer isso num estudo muito grande. Mas a pergunta é ótima. Agora, por que essas duas, né? No FENIS, que é esse registro internacional sobre utilização sobre desafio hídrico, né? Sobre Fluid Challenge, realmente existia uma variabilidade grande nas velocidades, né? Mas a mediana, assim, a velocidade mais comum era essa de fazer 500 ml em meia hora, né? Que dá exatamente 999 ml por hora, ou dá esse número. E o número de 333 ml por hora, que é um terço mais lento, seria... primeiro, assim, a racionalidade aqui foi criar o maior contraste possível, mas que ao mesmo tempo ainda fosse considerado como um desafio hídrico, não fosse só uma manutenção de fluido. E isso ficava um pouco abaixo aí do percentil 25, assim, do que era o FENIS. Então, a gente achou que ainda estava refletindo a prática clínica, mas de uma reposição mais lenta. Mas a velocidade do grupo controle, 999, foi por isso, que é o mais comum que a gente tem para reposição volêmica, para expansão hídrica. Podia ter sido um número maior, é difícil saber qual teria sido a resposta, né? Mais perguntas?
Ringer lactato, por que não Ringer e Plasma Light? Tem algumas questões técnicas, algumas questões práticas. Técnica, do ponto de vista de similitude com a composição de eletrólito do plasma, a solução mais próxima que a gente tem é o Plasma Light do que o Ringer, tanto em osmolaridade, quanto conteúdo de sódio e conteúdo de cloreto, né? O Ringer fica nos extremos, assim, o Ringer tem a quantidade de cloreto, se não me engano, é 110 mEq por litro, que é no limite superior do que seria o normal. A osmolaridade do Ringer é um pouco menor que a do plasma humano, né? Ele é hipotônico em relação ao plasma humano, já o Plasma Light é similar, é igual. Então, esses seriam os argumentos técnicos. Tem também uma questão de o Ringer ele é ruim para você diluir outros medicamentos porque ele tem cálcio. Então, a gente não conseguiria, por exemplo, fazer um estudo duplo cego com Ringer, pelo menos não do desenho que a gente fez. Nós não teríamos como ter diluído uma série de medicações que são incompatíveis com o Ringer, mas são compatíveis com Plasma Light. Praticamente tudo que é compatível com o fisiológico também é com Plasma Light. As exceções são 2 ou 3 drogas só. Fenitoína, que vai no físio, mas não vai no Plasma Light. Então, essa foi uma razão técnica. Mas tem também uma razão pragmática, né? A gente queria que o estudo fosse duplo cego e a gente não teria fundos para fazer um cegamento de uma quantidade fenomenal de Ringer lactato fisiológico. Não teríamos tecnologia, não teríamos dinheiro para pagar, e a Baxter ela se interessou em apoiar o estudo e se interessava precisamente nessa questão, né? Então, em usando uma solução balanceada que fosse o Plasma Light. Então, essa é uma questão, é uma resposta pragmática também, porque senão a gente não teria como fazer um estudo para o cego, porque a gente não teria a doação da medicação, do fluido. A intenção, quando sair o Plus, vai ser juntar os 2 estudos? A gente tem conversado já com o pessoal da Austrália, com o Simon Finfer, com o Paul Young, da Nova Zelândia, e mesmo com o Matthew Semler, do SMART, para reunir os resultados de todos esses estudos, né? E isso vai nos dar aí um número acima de 30 mil pacientes. Então, bom, vamos lá. Assim, o que eu acho que o Basics mostra, assim, diferenças grandes entre o Plasma Light e a salina a gente não deve ter, né? Claro, tirando um outro subgrupo, como a gente viu do TCE, que é uma outra coisa, mas no global, possivelmente não. Mas talvez diferenças pequeninhas possam existir. E se a gente pensa que tem uma solução, um tipo de tratamento que eu uso o tempo todo em UTI, que é pensar como um medicamento, o medicamento mais utilizado, quer dizer, mesmo que sejam diferenças pequenininhas, vale a pena a gente ter, né? Tem um efeito multiplicado isso pelos milhares e milhares de bolos de volume que a gente faz nas UTIs de todos os lugares, seria uma diferença enorme em preservação de função renal e de diminuição de terapia de reposição renal. Tem um outro aspecto, né, doutor Álvaro, que é o fluido de manutenção, né, que tirando o dia que o paciente chega na UTI e recebe fluido em bolos, a maior parte do fluido que ele vai receber ao longo do tempo não é bolo, é fluido de diluição de drogas, de sedativos, de droga vasoativa, quer dizer, e aí a escolha do fluido pode fazer diferença, né? A princípio a gente não viu essa diferença no Basics, mas assim, essa é a melhor evidência que a gente tem até agora, né? Quer dizer, quem sabe aí reunindo esses estudos todos a gente consiga ver algum efeito, ou talvez para algum subgrupo de paciente. Muito provavelmente a gente pode concluir de que, ou certamente, no meu entender, quero saber se estou certo, não há diferença entre uma droga e outra, exceto talvez nos doentes com lesão cerebral aguda. Achei interessante o pessoal da Austrália, na discussão hoje, dizer, olha, então se é igual, não tem nenhuma razão para usar salina, porque eles já usam solução balanceada aos montes.
E quando isso veio para vocês comentaram exatamente o contrário. Não há nenhuma razão para usar a solução salina balanceada, né? E aí custo entra como um fator importante na decisão. Essa é uma coisa interessante, que é uma política de custo da empresa que varia de país para país, né? Então, em diversos países, o custo da balanceada é diferente, mas a diferença é mínima, assim, a ponto de não importar. Isso definitivamente não é o caso no Brasil. Então, aqui faz muita diferença em termos de custo você escolher entre uma coisa e outra. Muito bem. Estamos chegando no final, temos mais 2, 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Danilo? Fer? Oi, doutor, boa noite. Oi, doutor Alexandre. Boa noite, não, muito Fernanda. bacana, assim, e foi muito legal também poder participar, assim, com inclusões lá no trabalhador, né, participar desse estudo. Acho que toda vez que a gente participa de um estudo, né, de uma pesquisa clínica, a gente aprende muita coisa, né, a gente acaba se envolvendo com o tema, vai atrás, estuda um pouco, então acho que fez com que a gente também saia um pouco mais da zona de conforto, né? E acho que essa questão do TCE, né, que a gente ainda tem essa diferença aí, que é importante a gente lembrar e ponderar. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Fernando. Tudo bem, acho que vocês vão agora ter uma série de trabalhos importantes no sentido de poder esmiuçar né, esses resultados. Certamente vão ter vários trabalhos secundários, várias análises ainda a posteriori para poder ainda demonstrar e vários consensos devem sair baseados agora fundamentalmente nos resultados daquilo que vocês apresentaram. Quero mais uma vez agradecer a tua presença, parabenizar você, todo o grupo, e desejar boa sorte, no sentido de que nos ajuda bastante a gente saber que duas terapêuticas são iguais, né? A gente está sempre achando que tem valor a gente publicar alguma coisa que tem diferença. E acho que há um valor inestimável, nesse caso, demonstrar que as duas terapêuticas que são tão diferentes em termos de custo no Brasil, elas são iguais. E que, para a maior parte dos doentes, a gente pode continuar fazendo do mesmo jeito, agora de uma forma muito mais cientificamente baseada, com evidência forte de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para os nossos doentes. Obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor Álvaro. Obrigado a todos aí de Curitiba, do CEPET. Enfim, é muito bacana participar da reunião de vocês. Assim, a discussão é altíssimo nível, né? E a preocupação com educação e com discutir ciência, isso mostra para a gente como é isso que a gente tem que fazer no Brasil quando fazem trial bacana, pesquisa bacana, porque a gente tem um parque, né, uma quantidade de intensivistas altamente capacitados muito grande. Então, assim, unir forças e fazer belos estudos é bem bacana. Então, é isso, vamos lá. Vocês também têm um monte de pesquisas legais, a gente tem toda assim, interesse de contribuir, de participar também na instituição que eu trabalho, ou ajudando em outras instituições, enfim. Então é isso aí, vamos continuar fazendo pesquisa bacana juntos, e obrigado por tudo. Conte conosco, é um prazer e uma satisfação poder ter gente como vocês aqui entre nós. Um abraço. Boa noite para todos. Obrigado pela reunião, gente.